Olá, alunos e alunas. Me chamo Laura, sou psicóloga, também docente. E hoje eu venho conversar com vocês de um tema muito importante, né, e também delicado, que é a violência no ambiente de trabalho. Vamos conversar um pouquinho sobre as violências, que infelizmente é uma situação ainda existente nas mais várias áreas e campos de trabalho, assim como também setores, tanto físico, tanto privado, quanto público. E quais são as formas de enfrentamento, de superação, como reconhecer, como prevenir, porque na fase adulta, gente, quando a gente entra no mercado de trabalho, passamos quase metade do nosso tempo diário, em alguns casos até mais do que isso, né, no nosso local de trabalho. Então precisamos dar mais atenção. Isso envolve a convivência com diferentes pessoas, com diferentes comportamentos, personalidades, pensamentos, promovendo, claro, dessa forma uma maior vulnerabilidade, bem como proximidade em algumas relações. Entretanto, em algumas situações onde ocorre divergência de opiniões, deve-se preservar o respeito pelo outro e pela organização do trabalho, né, objetivando a prevenção de violência naquele ambiente de atividade laborativa. A violência, a violência no local de trabalho, ela pode ser descrita como qualquer ação, incidente ou comportamento apresentado que esteja fora dos padrões aceitáveis como conduta normal, onde o trabalhador, durante o seu trabalho ou como resultado direto do mesmo, ele é assaltado, ameaçado, ferido, injuriado. Há dois tipos de violência no trabalho, né? A interna e a externa. A interna é quando ocorre entre trabalhadores, incluindo gestores, gerentes, né, supervisores, e a externa. A externa, ela ocorre entre trabalhadores, gerentes, supervisores e qualquer outra pessoa presente naquele local de trabalho, né, ou que se comunique com eles por telefone, numa relação trabalhador-cliente. A maioria de nós pensa na violência, gente, como um ataque físico. Né? Culturalmente, sempre associamos a violência com marcas físicas, com agressões físicas pelo corpo. No entanto, a violência no local de trabalho, ela é um problema muito mais amplo do que isso. É qualquer ato em que uma pessoa ela é abusada, ameaçada, intimidada ou agredida em seu emprego, embora as definições exatas elas possam variar de acordo com a lei. Em geral, a violência no local de trabalho tem as seguintes características listadas aí nessa sequência. Comportamento ameaçador, que é como sacudir os punhos, destruir propriedade, atirar objetos. Ameaças verbais e escritas, que é qualquer expressão que demonstre intenção de causar danos. Assédio, qualquer comportamento que humilhe, embarace, irrite, alarme ou agrida verbalmente o outro que não seja esperado. Isso inclui palavras, gestos, intimidação e outras atividades inapropriadas. O abuso verbal, que são xingamentos, insultos ou linguagem condescendente. E ataques físicos, né? O bater, empurrar, chutar, entre outras agressões físicas. Boatos, xingamentos, abusos verbais, brincadeiras, aquelas brincadeirinhas de mau gosto que infelizmente sempre existe num grupo específico de pessoas, discussões, danos à propriedade, vandalismo, sabotagem, empurrar, roubar, agressões físicas, traumas psicológicos, incidentes relacionados à raiva, estupro, incêndios criminosos, assassinatos. Esses são alguns exemplos de violência que pode acontecer no local de trabalho,
Porque a violência no seu local de trabalho, naquele ambiente laborativo, ela não se limita a incidentes que ocorrem só dentro de um local, dentro daquele local que você está ali para exercer sua função. A violência, ela relacionada ao trabalho, ela pode ocorrer em eventos fora do local, conferências, feiras, workshop, reuniões, em eventos sociais relacionados ao trabalho, casos de clientes que a pessoa precisa deslocar para poder, né, deslocar daquele seu ambiente de exercício e vai num outro ambiente. Então, tudo isso que sejam resultantes do trabalho, né? Mas é até mesmo uma ligação telefônica, que às vezes pode ocorrer de forma ameaçadora para a casa daquela vítima. Muitas vezes, as pessoas elas se deparam com situações de conflitos que julgam ser uma forma de assédio moral. No entanto, uma atitude isolada de desrespeito ela é apenas a manifestação de uma parte de um contexto, em geral muito maior, como se fosse, né, a ponta de um iceberg. Cabe ressaltar, pessoal, que toda e qualquer ação de discriminação, agressão ou violência, ela deve ser combatida. O que se percebe, gente, é que, em geral, né, há uma continuidade na ocorrência de situações de violência no trabalho, na seguinte sequência que eu descrevo na lâmina aí, para vocês acompanharem. Agressões no trabalho, né, que são atitudes e comportamentos de desrespeito, desqualificação e insulto no ambiente de trabalho estabelecidos pelo uso abusivo do poder, da ameaça e da punição. A violência psicológica no trabalho, que é a repetição sistemática de comportamentos agressivos de natureza psicossocial, onde há a utilização de práticas que visem humilhar, ridicularizar, desqualificar e isolar. Assédio moral no trabalho, que é uma situação que envolve um conjunto de atitudes, comportamentos praticados dentro das organizações, deliberada e sistematicamente com o objetivo de causar constrangimentos, ameaças, humilhações aos trabalhadores, de modo a ferir sua dignidade e pressioná-los a abandonar um projeto, um cargo ou mesmo o próprio local de trabalho. Existem algumas formas típicas, né, do assédio moral, que o assédio moral ele é o mais comum, mais presenciado nas várias funções, nas várias formas de trabalho. Então, são formas típicas do assédio moral no ambiente de trabalho. O assédio moral descendente, o assédio moral horizontal e o assédio moral ascendente. O que é isso, Laura? Vamos acompanhar aí. O assédio moral descendente, ele é caracterizado pela ação de um superior hierárquico sobre um subordinado. O assédio moral horizontal, ele é caracterizado pela ação entre pessoas do mesmo nível hierárquico, e o assédio moral ascendente, ele é caracterizado pela ação de baixo para cima, ou seja, de um subordinado em relação ao seu superior hierárquico. Esse, gente, é o menos frequente, né? Mas dentro dos três, ele, por vezes, também ocorre e é o mais comumente encontrado nas organizações públicas em decorrência da estabilidade no emprego. Vários estudos, se vocês forem dar uma pesquisada sobre violência no ambiente de trabalho na internet, existem vários estudos, pesquisas, então muitas das pesquisas elas confirmam que a violência no trabalho emerge mais facilmente em contextos particularmente submetidos ao estresse, né? Onde as práticas de gestão elas são pouco claras, que acaba que favorece essa violência no ambiente no qual, se não existe regras internas nem para os comportamentos, nem para os métodos, dá aquela impressão que tudo, né, parece permitido. E aí acaba que as pessoas elas abusam muito disso, se confundem nas suas atribuições, como não tem regras, acabam que bagunça aquele setor. O poder dos chefes também muitas vezes não tem limite.
Tem superiores, chefes, gerentes, né, supervisores que acabam que usam muito dessa posição, né, de poder, de hierarquia mesmo, e abusa disso, como abusam da forma como pedem, como direcionam aos seus subordinados. Quanto mais uma organização ela é hierarquizada, mais forte vocês vão conseguir perceber a dependência e mais aumenta o risco de assédio moral. Porque, em consequência disso, o que parece claramente é que se um dirigente ou alguém da direção ela tem atitudes perversas, isso provocará comportamentos perversos ao longo de toda a escala hierárquica, porque é um ciclo que repete muito, né? Então, é perceptível isso. Então, conforme tem a hierarquia, esse ciclo vicioso, esses comportamentos perversos vão passando de cargos para cargos. E os relacionamentos, eles perdem as regras. E todas as atitudes, elas passam a ser permitidas naquele ambiente. Acaba que, assim, o sistema, ele torna-se perverso por ele mesmo, uma vez que não existe um padrão ético de conduta. Porque o objetivo de abordar aquela questão dos atores envolvidos está na importância de detalhar a dinâmica da violência no trabalho. E é só a partir dessa análise que a gente consegue fazer dos modelos de gestão, das formas de agressão, que a gente consegue identificar consequências e danos em relação a isso. Laura, e como que funciona essa dinâmica da violência no trabalho, gente? Para a elucidação dessa questão da violência no trabalho, a gente tem que partir da premissa de que esta não é uma relação entre dois atores isolados, né? Assediador malvado e aquela vítima inocente, mas o produto de uma situação coletiva, já que nenhuma violência, uma vez que ocorre em nossa sociedade, ela é estritamente individual. No local de trabalho, o aspecto social ele é mais importante, pois os atores eles fazem parte de um sistema e de uma hierarquia entremeados por múltiplas relações sociais. Diante disso, trago aqui também para vocês alguns modelos de gestão, porque a partir daí a gente consegue identificar como que essas violências acontecem. Um dos modelos de gestão é a gestão por injúria. Ela caracteriza pela adoção de condutas de desrespeito que se pautam por insultos, gritos, escárnios, xingamentos, são atitudes que atacam a integridade e a dignidade da pessoa. Um exemplo, um servidor comete um erro e o chefe o repreende com gritos e insultos. Outro modelo de gestão é a gestão por manipulação. Ela caracteriza pelo favorecimento intencional com o objetivo de dominar e controlar uma pessoa ou um grupo para a satisfação dos seus próprios interesses, lançando mão para isso da oferta de benesses e de corrupção de pessoas. Como em tal contexto, nenhuma confiança é possível, haverá a todo instante risco de traição ou sabotagem. Isso torna as pessoas favorecidas por essas benesses vulneráveis ao assédio por parte do manipulador. E qual que é o exemplo dessa situação, gente? O chefe ele oferece um cargo em troca da prestação de favores, pessoais. E aí, quando acontece esse tipo de violência, aquela barganha, eu te dou algo em troca que você faça aquilo que eu quero. Outro modelo de gestão é a gestão por fofoca. Ela é a utilização de maledicências para fragilizar um determinado indivíduo, iniciando um processo discriminatório que pode desencadear uma situação de assédio. Qual que é o exemplo? Notícias colocadas na rádio corredor, Acontece muito em empresas. Outro modelo de gestão é a gestão por pressão. Ela caracteriza-se por utilização de ações coercitivas e constrangedoras para atingir metas
e objetivos estabelecidos pelos superiores hierárquicos ou pela organização, gerando situações de estresse ou conflito. Qual que é o exemplo? Anda logo, faça isso rápido, porque a nossa meta tem que ser cumprida. Outra fala, como exemplo, você não consegue fazer nada no tempo certo, não vai ser porque eu pedi isso a você, porque eu sabia que você não daria conta. Então, tem muito essas falas de desqualificação, de minimizar aquele sujeito, aquele funcionário e reduzi-lo, mesmo de forma desqualificadora das suas atribuições. Outra forma de gestão é a gestão por discriminação. Ela caracteriza por atitudes de desrespeito, intolerância às diferenças, principalmente de gênero, de origem étnico-cultural, de biotipo, entre outros. Qual que é o exemplo? Fazer comentários que utilizam palavras de cunho pejorativo ou ter atitudes discriminatórias em relação a diferenças, como isolar a pessoas, não lhe dirigir a palavra, não dar a ela acesso aos recursos para o desenvolvimento do seu trabalho. Diante desses vários tipos de gestão, e as violências que vem provocar, acaba que surge, sempre acontece consequências, e essas consequências elas são muitas, tantas que ela atinge toda aquela estrutura organizacional. Há consequências para a organização, há consequências para o agressor e também, principalmente, aquele afetado, que é o agredido. Eu trouxe para vocês aqui também algumas dessas consequências, caracterizado e distribuído dentro de cada situação. Então, quais são as consequências para a organização que a gente pode perceber? Interferência no alcance de metas organizacionais pela alteração na rotina de execução do trabalho, prejuízo à imagem institucional da organização, geração de prejuízos financeiros em função de indenizações, porque acaba que quem se sente lesado, algumas vezes, recorrem à Justiça do Trabalho, trabalhistas decorrentes, de processos judiciais e aumento das despesas relacionadas à Seguridade Social. E quais são as consequências para o agressor? Ônus da responsabilidade civil, pressão social pelo estigma de agressor e responsabilidade administrativa pela prática da violência e danos à saúde física, psíquica e social, porque também é afetado nesse contexto. E para o agredido, os danos são muitos, então tem danos psicológicos, social, físico. Dentre os danos psicológicos, que é essa listona enorme de alguns que eu trouxe, a gente pode pontuar aqueles que são mais ressaltados, amargura, sensação de vazio, sentimento de desamparo, de impotência, de culpa, vontade de desistir de tudo. Muitas vezes acontece ideação suicida, tristeza, irritação com tudo, sensação de abandono, aquele sentimento de humilhação, de desonra, alteração na memória, dificuldade de concentração, associação com o desenvolvimento de dependência química e outros tipos de patologia compulsiva, sintomas de estresse, baixa autoestima, sintomas psicossomáticos, crises de identidade, transtornos psiquiátricos com traços delirantes. Então, vocês podem ver que os danos psicológicos, eles são muitos mesmos. Acaba que eu só falei alguns, mas aí nas lâminas depois vocês podem conferir todos. E se a gente for fazer uma análise mais aprofundada, a gente consegue ainda aumentar essa listinha. Além dos danos psicológicos, tem danos na esfera social. Insensibilidade em relação aos colegas, desconfiança, dificuldades nas relações fora do trabalho, conflitos nas relações familiares, agressividade com os outros, dificuldade com os amigos, impaciência com as pessoas em geral,
dificuldade no desempenho das tarefas, despesas com tratamento de saúde e assistência jurídica. E, por fim, os danos físicos. Dores no corpo, braços, dor de cabeça, enxaqueca, distúrbios respiratórios, digestivos, auditivos, da visão, alteração do sono, distúrbios endocrinológicos, cansaço, distúrbios também circulatórios, desenvolvimento de alergias e doenças de pele, alterações na pressão arterial, diabetes, alterações de colesterol. Então, a gente percebe que os danos, principalmente para quem é a vítima, para o agredido, eles são muitos, muitos mesmo. Laura, e quais são as ações que podemos praticar, para prevenir a violência no trabalho? Porque é responsabilidade, gente, da organização o combate, e a adoção de estratégias preventivas contra práticas discriminatórias nesse ambiente de trabalho, porque o envolvimento do gestor, ele é fundamental para que as ações de prevenção de violência no trabalho, elas sejam efetivas. Para isso, eu trouxe aqui na lâmina, algumas estratégias de prevenção às práticas discriminatórias no trabalho, que devem ser tomadas, a fim de garantir essa sua eficácia. Entre essas estratégias, a gente pode pontuar ações que devem ser desenvolvidas por representantes da gerência, por colaboradores. É preciso definir o que será considerado violência no local de trabalho em linguagem precisa e concreta, atingindo todos os níveis, de compreensão, porque tem que ter uma linguagem facilitada, Tem empresas que têm organizações que você encontra funcionários de nível fundamental 1, às vezes até analfabeto mesmo, até nível superior. Então, essa linguagem, ela tem que ser acessível a todos, ela tem que ser clara, precisa e concreta. Apresentar exemplos claros de comportamento que não serão aceitos no ambiente de trabalho, que comportamentos, por exemplo, como violência, intimidação, assédio, a administração considera inadequado e inaceitável no local de trabalho. É importante também deixar claro a visão da organização em relação à violência no local de trabalho e o compromisso da empresa com a prevenção da violência naquele setor. Apresentar de forma precisa e clara as consequências de fazer ameaça, cometer atos violentos. Delinear o processo pelo qual medidas preventivas serão desenvolvidas, encorajar a denúncia, de todos os incidentes de violência, deixar claro que a denúncia será confidencial até para aquelas pessoas, as vítimas de agressão, elas se sentirem confortáveis e confiantes que pode procurar ajuda, que pode levar aquela situação ao seu superior e vai ser mantido, esse sigilo. Não só a vítima também, mas outros colegas que conseguem perceber, tem que ter essa sensibilidade, e essa empatia de se colocar no lugar do outro e fazer essa análise e levar, até seus superiores essa situação. Assegurar de que não haverá represália contra funcionários que denunciarem, delinear os procedimentos para investigação e resolução de denúncias, descrever como as informações sobre possíveis riscos de violência serão comunicadas aos funcionários, assumir o compromisso de prestar serviço de apoio às vítimas de violência, realizar periodicamente treinamento em prevenção da violência em diferentes níveis de pessoal dentro da organização e, por fim, respeitar o parceiro de trabalho, o gestor e as normas da empresa. Porque, gente, a organização, ela tem que cuidar da saúde dos indivíduos que fazem parte dessa estrutura, Para tanto, precisa estar apta a enfrentar a questão da violência de maneira inovadora, de maneira inteligente, de maneira sensível, mais humanizada, reforçando suas ações na prevenção e na inibição dessas práticas que favorecem a ocorrência desses abusos. Sendo assim, gente, esse tipo de violência que é muito,
né, muito encontrado e é real. Infelizmente, na atualidade, a gente ainda encontra muita violência nos setores de trabalho. Ela pode e deve ser prevenida na maioria dos casos, e se faz de fundamental importância que essas regras de comportamento elas sejam estabelecidas e cobradas de todos, para que um ambiente de harmonia seja estabelecido na organização. Então, essa seria a minha fala. Por fim, finalizo falando com vocês, lembrem-se, né? Todos nós somos responsáveis pelo enfrentamento da violência no trabalho. Agradeço a atenção de todos. Vamos cuidar, né, da gente, da nossa saúde física e mental, mas também cuidamos dos nossos colegas, do nosso ambiente de trabalho, para que tenhamos um ambiente saudável, prazeroso, né, confortável e humanizado, para que todos se sintam confortáveis naquele espaço e tenham um bom rendimento de trabalho. Me coloco à disposição de todos. Obrigada. Abraços.